Oi, pessoal! E aí? Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live de quinta. Oi, Marcos! Tudo bem? João! Que bom que vocês estão aqui hoje. Boa tarde, João. Tudo bem? Vou esperar mais um pouquinho para o pessoal começar a entrar. Oi, Marcos, tudo bem? Como está aí em Harvard? Harvard, não sei nem falar. Harvard, como é que fala? Oi, não perco mais a live, que bom, que bom. Oi, Marco, tudo bem? Meu coach do coração. Rebeca. Eu vou esperar só mais um pouquinho, tá, gente? Pra gente começar, porque o pessoal tá entrando. Se vocês quiserem avisar as pessoas que a live começou, chamar os amigos, cliquem aí no aviãozinho, mandem coraçõezinhos que o Instagram vai avisando aos demais seguidores. Então, a live de hoje, como as duas últimas lives, né, tiveram um tema de rotina de estudos e é um tema assim gigante que eu posso falar, sei lá, 10 lives. Então eu pensei em fazer mais uma live sobre isso, sobre esse mesmo tema, rotina de estudos, para dar mais algumas dicas de como você deixar essa sua rotina de estudos mais leve, mais feliz, mais agradável e também com mais estratégia, para que você tenha essa rotina de estudos pelo menor tempo possível, que é o que a gente mais quer, que você passe o mais rápido possível no concurso dos seus sonhos. Então, a live de hoje também é de dicas de rotina de estudos. Vamos lá. A primeira coisa Primeiro, eu queria fazer uma pergunta. Na primeira live sobre rotina de estudos, eu dei a sugestão para que cada um fizesse um cronograma da sua semana. E aí colocar os horários em que você já tem tarefas fixas para fazer, ou que você trabalha, ou você faz algum curso, você estuda, para você destacar na sua tabelinha assim de atividades da semana, para você saber quais são os horários que você tem livres. Por que fazer isso? Porque muitas vezes a gente não consegue enxergar horários livres porque a gente se envolve com a rotina de uma forma que você está fazendo alguma coisa naquele horário, mas aquele horário pode ser aproveitado para que você coloque uma parte do seu estudo do dia, tá? Então a primeira pergunta é se todo mundo fez esse horário, que é muito importante você começar a estruturar a sua semana e o seu fim de semana também. Não digo para você estudar todos os dias, tenha um dia de descanso. Eu não estudava aos domingos, salvo quando ficou muito perto da prova e aí precisava dar um gás, né? Dar uma acelerada e eu comecei a estudar nos domingos também. Mas se seu concurso não saiu edital, por exemplo, não precisa, tá? É importante que você tenha um dia realmente de descanso, sem pensar em estudo, sem pensar em concurso. Então, após fazer esse cronograma da semana, oi Robson, que bom que você está aqui, e descobrir quais são os horários úteis que você tem aí durante a semana para você realmente marcar aquele horário com compromisso. Não vai ser mais um horário livre, vai ser um horário que você tem um compromisso com você mesmo, com seu objetivo, com seu sonho. Depois que você tiver esse horário aí bem determinado, você vai começar a colocar em prática. Espero que todos já tenham começado a fazer isso. Começado a colocar em prática aquele horário. Se você marcou que vai começar a estudar, por exemplo, às 19 horas, o ideal é que você já esteja sentado no seu local de estudo para começar a estudar. E aí vem a primeira dica de hoje. Coloque horários possíveis de serem cumpridos. Porque o que pode acontecer, e já aconteceu comigo também,
naquela ânsia de ter um horário maior para estudar. Ah, mas só dá para encaixar 2 horas, ou só dá para encaixar 2 horas e meia, 3 horas durante o meu dia. Mas eu queria mais, eu queria conseguir estudar 4 horas todos os dias. Nessa ânsia de querer um horário mais estendido de estudos, a gente tende a criar um horário que não é realista. Por exemplo, eu sei que eu chego do trabalho, agora, né, tá tudo mais flexível, né? Mas, por exemplo, você tem um horário para trabalhar à distância, né? Ou tem um horário das suas aulas online até tal hora. Então eu coloco meia hora para começar a estudar, achando, né, que nessa hora meia hora eu vou estar pronta. Eu vou ter comido. Oi, personal concurseiro, tudo bem? Eu vou ter comido, eu vou ter descansado o suficiente, vou ter tomado um banho, se eu costumo tomar banho antes de começar a estudar, enfim. E o que é que vai acontecer? Quando chegar às 7 horas da noite, você não vai estar pronto. Você não vai estar sentado lá no seu local de estudo, porque você colocou um horário que não é realista. Você não vai conseguir estar às 7 horas da noite sentado para estudar. Boa tarde, eu estou falando do horário de estudos, personal concurseiro. A gente, depois que encontrou o horário que eu vou estudar, fazer com que ele seja realista, que ele se encaixe realmente na nossa rotina. Se isso não acontecer, você vai começar a criar ansiedade. Ansiedade e frustração. Porque você colocou um horário em que você não tem como você estar pronto naquela hora, então você vai ficar ansioso, porque você vai pensar, eu não estou cumprindo com o meu cronograma. Você vai ficar frustrado, porque, de novo eu não consigo. Então, assim, se você não consegue estar sentado às 7 horas da noite para estudar, não tem problema. Você vai marcar um horário possível para você. Às 7h15, eu vou começar a estudar. Esses 15 minutos vão ser para eu fazer essas coisas que eu não estou conseguindo encaixar no meu horário. Oi, Emerson, tudo bem? Então, tenham esse cuidado. A gente não pode, por exemplo, como eu estava dizendo, eu chego 6 horas da noite ou 6h30 da noite em casa, do trabalho, e coloco que vou começar a estudar às 7 horas, sabendo que não vai dar tempo de eu me trocar, de eu tomar um banho, de eu falar com as pessoas de casa, né? Oi, tudo bem? Boa noite e tal. Comer com tranquilidade, tá? Então, horários realistas, para que você não crie em você frustração desnecessária e ansiedade desnecessária também. Então, você tá vendo que meia hora não vai dar, você vai colocar lá no seu horário às 7h15. Pronto, são 15 minutos em que você vai se organizar melhor e vai conseguir cumprir. Porque quando a gente consegue cumprir, a gente tem aquela sensação boa, né? De, olha como eu tô disciplinado, olha, né? Me comprometi comigo, até as 7h15 aqui estudando, estou aqui. Diferente da pessoa que fica procrastinando, né? E meia hora daria muito para ela estar sentada para estudar, mas aí ela inventa várias outras prioridades. Não, porque eu tenho que olhar o Instagram, porque eu tenho que ir lá no Facebook dar uma olhada no que está acontecendo. Então, não é essa a intenção. Coloque um horário realista que você possa cumprir, mas não que lhe dê também esse espaço de procrastinar. Você poderia estar começando às 7, mas, sabe, não, porque tal, tá bom? Horários realistas, eles vão evitar essa frustração desnecessária. Emerson tá dizendo que tá na estrada ouvindo a professora. Que bom, preste atenção aí na estrada se estiver dirigindo, tá, Emerson? A live vai ficar gravada. Um abraço grande. Então, a primeira coisa é essa, horários possíveis. E uma outra coisa importante aí sobre os horários. Você deve sempre estar preparado ou preparada para imprevistos e não se desesperar com eles. Fazem parte da vida. Coisas que você não estava programando, que você não imaginava que ia acontecer, vão acontecer. É o normal da vida, tá? A imprevisibilidade é o normal da vida. E isso não deve ser um fator estressante ou um fator que vai lhe tirar do seu rumo, tá? Do seu equilíbrio. Aconteceu alguma coisa, seu, sei lá, carro quebra,
alguém adoece, uma coisa muito importante que é necessário a sua presença também pode estar acontecendo e você vai se atrasar para estudar num dia, por exemplo, ou você não vai conseguir mesmo estudar aquele dia. E isso não é um fator para você se estressar. Você primeiro tem que raciocinar. Eu criei essa situação, sim ou não? Eu posso contornar essa situação e mesmo assim de estudar hoje, sim ou não? Às vezes a resposta vai ser não. E tudo bem. Vai ser um dia que você não vai estudar. E aí eu também sugiro que você tenha um dia, um horário para encaixar, assim, um dia da semana, um horário. Aos sábados eu fazia isso para o que eu não consegui cumprir durante a semana, esse horáriozinho aqui vai ser para suprir, tá? Então, por exemplo, eu não consegui estudar na terça-feira, aconteceu N coisas, mas eu sei que na manhã do sábado a minha prioridade é tentar fechar a semana. Então, sábado de manhã, quando eu acordar, não tem problema, essa terça-feira foi, né? E no sábado de manhã eu vou fazer o que eu faria naquela terça-feira, tá? Então, tenha um horário para os imprevistos, porque eles vão acontecer, tá? Isso ninguém tem vida perfeita, ninguém vai conseguir tá com um cronograma perfeito todas as semanas, tá bom? Personal concurseiro tá dizendo, no meu cronograma eu coloco a minha rotina, mas surgem imprevistos e compenso no outro dia, isso mesmo. Acordo mais cedo. Uso apps para como foco também, para ajudar a ter foco também, né? E Emerson tá na van. Ótimo, Emerson. Já não vou estar mais preocupada com você não está na direção. Que bom, é isso mesmo, porque imprevistos são, assim, nem devia chamar de imprevistos, porque eles são previstos. Algumas coisas acontecem durante a semana e durante a vida da gente que vão, às vezes, tirar, né? Nos tirar do que nós queríamos estar fazendo naquele horário. Mas isso não deve ser um fator de estresse na sua vida, ok? Resolvemos os problemas e continuamos com a nossa rotina. Robson tá falando conciliar com filhos. É uma missão, né, Robson? Porque você não vai poder abrir mão de ter um horário de dedicação com seus filhos. Então, assim, marca um horário também. Nesse horário aqui eu vou estar dedicada aos meus filhos e a minha atenção completa vai ser para eles. E uma coisa importante aí, já que a gente tocou nesse assunto, né? Nunca dividir sua atenção, tá? Se você estiver fazendo alguma coisa, você tem que estar fazendo por inteiro, com todo o seu foco, com toda a sua atenção, com toda a sua dedicação. Ou então é melhor não fazer naquele horário. Por exemplo, você não pode brincar com seus filhos pensando em prova de concurso ou pensando em qualquer outra coisa para fazer. Brincar com os filhos é estar com eles integralmente, com o pensamento voltado a eles. E a criança sente isso, ainda tem isso, né? Se você está lá realmente com ela, ou se você é uma presença física e sua mente está em outro lugar. Então, assim, a gente tem que ter foco em tudo. E quando a gente está com criança, assim, muita atenção com isso, porque as crianças sabem se a gente está lá por inteiro ou não. E é muito importante ter esse momento com elas, né? Criar os laços com os nossos filhos é muito importante. Robson está dizendo, quarentena dentro de casa todos, madrugada para estudar e eles acordam. Ah, meu Deus, faz parte, Robson, tamo junto, hashtag tamo junto, porque as minhas filhas também acordam, acordam ainda, né, durante a noite, mas a gente tem que, né, como eu disse, e filho é prioridade também. A gente encaixa as coisas dentro da nossa prioridade. A vida, né, vai se conformando com a nossa prioridade. E filhos é uma prioridade. Então, tudo é pensado também, contando com eles. E seu estudo, seu objetivo também é uma prioridade. Então, é aquela coisa de conciliar, tá? Rafaela entrou. Oi, Rafinha. Beijo grande, saudades. Então, vamos lá. Falamos aí dos imprevistos que você... como o personal concurseiro, né, já faz, tem que deixar um horário ali para cobrir os imprevistos da semana, né, para que você também não se estresse com isso, porque são coisas que acontecem. A segunda dica de hoje, sobre intervalos. Muito importante fazer intervalos.
durante o seu tempo de estudo, seja, né, a não ser que você só vai estudar meia hora, você deve fazer intervalos, porque existe uma curva de concentração. Você começa a se concentrar e você chega no ápice da sua concentração e depois ela começa a declinar. E quando ela começa a declinar, não é legal você ficar forçando muito, porque a partir dali você não vai estar mais rendendo como você poderia render. E o que é que eu faço nesse momento que eu tô vendo que eu cansei, eu realmente cansei, não tô mais entendendo nada, já tô lendo assim, né, de uma maneira muito sofrida, você vai fazer um intervalo. E aí, legal o intervalo. Use o intervalo para beber água, para esticar o corpo, né? E volte. Essa acho que é a questão, né? Porque intervalo todo mundo sabe fazer. Todo mundo vai lembrar do intervalo porque vai cansar. Agora, a hora de voltar é que é a questão, tá? Marque o tempo do seu intervalo. Eu vou parar por 10 minutos, por exemplo. Com 10 minutos, você vai voltar. Você tem que colocar um despertador, alguma coisa para lhe lembrar. Você vai voltar. Ah, mas 10 minutos não deu para eu descansar. Ok, 15 minutos. Mas com 15 minutos, você vai voltar. Porque o que é que acontece? Muitas vezes. Você marcou um intervalo, ok? Só que você vai e foi. Nunca mais você volta. Porque você começou a se envolver com outras coisas, entendeu? Então, assim, intervalo tem objetivo definido. Você vai esparecer, por exemplo, o que pode acontecer, né? Você começa a entrar na rede social ou entra, sei lá, no WhatsApp e começa a responder as pessoas e se envolve ali. Quando você vê, se passaram 20 minutos, 25 minutos, meia hora e você não voltou. Então, assim, a gente tem que evitar isso. Intervalo é intervalo. É para você descansar, para você beber uma água, espreguiçar, até falar com alguém, se você, né, precisa fazer uma ligação, faz, mas sabendo que tem um horário para voltar, se comprometendo em voltar. Então, voltou, continua a estudar, que sua concentração já vai estar bem melhor, você vai ter esparecido. E também ter cuidado com o que vai fazer no intervalo, porque se é para descansar a mente, se é para você arejar, eu sugiro que você não fique em rede social, que você não vai descansar. Aquilo vai lhe cansar. Então, vamos ver uma atividade, uma coisa para eu fazer, né, nesse meu intervalinho pequeno de 15 minutos, que realmente me façam respirar, olhar o mundo, né? Beber uma água, até ficar sentado olhando para o nada, só descansando a mente, tá? Para não fazer desse horário um fator que vai me cansar no lugar de me descansar. E sabendo que vai voltar. Então, bota lá o despertador. Botou o despertador, ok, gente, não posso mais dar atenção a vocês. Vou para minha mesa, volto a estudar bem melhor, bem mais, né? Preparado para iniciar uma nova curva de foco e atenção. Tá bom? Então, não deixem de fazer os intervalos. Intervalo não é perda de tempo. Às vezes a gente quer esticar, né, demais, quer estudar uma hora e meia direto. Não vai ser tão produtivo. Seria melhor que você tivesse feito um pequeno intervalo para você, né, reorganizar, respirar, descansar e quando voltar, né, a subir o seu nível de concentração, tá bom? E a terceira coisa que eu queria falar hoje é sobre metas realistas, que também é um fator que pode te deixar frustrado, te deixar angustiado quando você não coloca metas realistas. Por exemplo, você tem vários assuntos para estudar para o concurso e aí você diz, né, assim, planeja. Hoje eu vou dizer um assunto que é bem grande, cai nos concursos que cobram direito, né? Controle de constitucionalidade. Quem é da área jurídica ou quem já estudou controle de constitucionalidade sabe que é um assunto imenso, um assunto muito grande. Então, eu não posso chegar hoje e colocar lá no meu cronograma, hoje eu vou estudar controle de constitucionalidade e vou esgotar o tema. Assim, você está colocando uma pressão sobre você mesmo muito grande. Você sabe que é muito complicado estudar um assunto tão extenso em apenas um dia, em 2 ou 3 horas de estudo.
Então, metas realistas também vão te ajudar a ter mais tranquilidade, a ter mais leveza quando você estiver estudando, porque você está colocando uma coisa possível de ser cumprida, tá? A ideia aqui é sempre te deixar com uma rotina possível, realizável, que vai te levar à aprovação. Vai te levar à aprovação de maneira rápida, porque você vai estar estudando de uma maneira mais leve, de uma maneira mais concentrada, de uma maneira, né, mais feliz. Porque se você começa a colocar coisas impossíveis de fazer, horários impossíveis de ser cumpridos, metas impossíveis, assim, por mais que você queira, né, existe um fator tempo, né? Eu não posso achar que eu posso fazer mais do que realmente eu posso fazer naquele tempo. E com o tempo, tempo. E com o tempo, você vai aumentando essa sua capacidade de concentração, a capacidade de uma leitura mais rápida, a compreensão também dos assuntos vai ficando mais rápido. Não vai ser a primeira vez que você está estudando, vai ser a segunda vez. Então, aquilo vai fluir. Se você está começando a estudar agora, tenha essa paciência do começo. Tudo, quando a gente começa a fazer, é mais difícil, é mais trabalhoso, demanda um tempo para você ter o hábito. Então, assim, passe por essa fase, porque ela vai passar. Daqui a pouco você já vai ter incorporado seu horário de estudo na sua rotina. Vai chegar ao ponto de você vai dizer, eu tô sentindo falta, porque tirei umas férias de uma semana, por exemplo. Vou tirar umas férias de uma semana sem estudar e você vai sentir falta porque aquilo já se incorporou na sua rotina de uma forma positiva. Robson tá falando. O que fazer na reta final? Qual a sua sugestão? Então, todas essas dicas são para sua rotina comum de estudo, sua rotina do dia a dia, tá? Quando sai o edital, e aí são 2, 3 meses no máximo para a prova, realmente vale a pena você dar uma intensificada nos estudos. E foi isso que eu comentei antes. Eu não estava aos domingos, domingo era meu dia de descanso geral, então não olhava nada relacionado a prova, concurso, nada. Mas quando saiu o edital, salvo engano, eram uns 3 meses ou um pouquinho menos para a prova, intensifique. Eu comecei a estudar também nos domingos, tá? Tirei férias do meu trabalho para poder estudar mais, para me dedicar mais à prova, porque estava chegando. Então, diminuí a frequência com que eu fazia atividade física, até que no finalzinho, acho que com um mês, eu não me lembro assim muito claramente, mas eu já tinha deixado, né, de fazer atividade física para usar aquele horário para estudar, para revisar, para fazer questões, enfim. Vale a pena dar, assim, esse gás final, porque você está chegando muito perto da prova. Então, sua rotina toda foi uma coisa, né, calma e tranquila, e nesse final você precisa, às vezes, dar uma esticada, né, no estudo. Mas lógico, aquela minha dica lá da live anterior, você não vai comprometer o seu próximo dia de estudo, né, porque você tá dando um gás agora que você vai dormir muito tarde e amanhã vai comprometer o seu dia de estudo, não é isso. Mas, por exemplo, se você ia à academia ou fazer alguma atividade física, ou você reduz, ou você passa a não fazer, porque você tá muito perto da prova, né? Ou você passa a não fazer e você vai se sentir, né? Porque às vezes a pressão é grande de estar perto da prova e também tirar a atividade física de você pode aumentar a sua ansiedade. Então, assim, se conheça, se observe. Se tá ficando ansioso, é melhor a gente manter alguma coisa de atividade física do que tirar esse tempo para não ser prejudicial para a sua saúde e para o seu desempenho também, tá bom? Professora, personal concurseira, você já sentiu tão preparado para o concurso, porém sentiu o peso da responsabilidade de não falhar? Eu acredito que o personal concurseiro está falando de não falhar, de fazer uma prova ruim, de ser reprovado, é isso?
Eu acredito que seja isso, de não falhar, assim, de não ser reprovado. Então, sobre isso, é muito, muito importante que você nunca, mas nunca carregue o peso de ser aprovado. Isso não te pertence, tá? N fatores vão fazer com que você seja aprovado ou não. Você tem que se concentrar no que depende de você, que é estudar, ter estratégia na hora da prova, né? Fazer uma coisa racional, né? Saber lidar com o tempo, saber lidar com a questão que você não sabe, né? Se preparar nesse sentido, para chegar lá e fazer determinado, né? A fazer a melhor prova que você pode fazer. Isso você tem essa responsabilidade sobre você. A responsabilidade sobre a aprovação não é sua, tá? Não te pertence. Então, você não vai para a prova com esse peso aqui de eu tenho que passar, se eu for reprovado, minha vida vai acabar. Isso não existe. Isso é a sua cabeça que está criando, que é uma responsabilidade sua, não é? Porque existem N fatores. Pode cair um assunto na prova que não foi o que você mais sabia, como pode acontecer o contrário, né? Pode cair na prova justamente aquele assunto que você mais domina. Tem a questão da concorrência, tem a correção da prova, então tem como você vai estar naquele dia da prova. Então, são muitos fatores que vão te levar à aprovação ou à reprovação. E isso não deve estar sobre você no momento da prova, você tem que estar livre disso. Você tem que levar para a prova a sua determinação de fazer a melhor prova que eu posso fazer hoje. Com o que eu tenho hoje, com as habilidades que eu tenho hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, com os meios que eu tenho hoje. Então, isso é responsabilidade sua, tá? Passar ou não passar, sabe? Deixa isso para o universo. Joga isso para Deus, para o universo, para a natureza, para o que você acredita. Porque isso você não deve levar para a prova. É a melhor prova que eu, assim, sair da prova com essa consciência de que eu fiz a melhor prova que eu era capaz de fazer hoje, tá? Esse peso da aprovação, ele não vai te ajudar, ele só vai te atrapalhar. Então, se vai te atrapalhar, você lança a mão dele, sabe? Não, isso não me pertence. O que me pertence é fazer a minha parte da melhor forma possível. Última pergunta, pode perguntar sempre, Robson. Quando tem redação, é melhor fazer no começo ou no final? Boa pergunta, Robson. Eu tenho uma sugestão, tá? Vocês podem testar e ver se funciona com vocês. O que é que eu fazia? E o que é que eu sugiro que as pessoas façam? Quando você pegar uma prova que tem uma parte objetiva e uma parte subjetiva para você fazer naquele mesmo horário, o que eu acho interessante fazer? Você vai olhar qual é o tema daquela questão subjetiva para que você comece a trabalhar o seu cérebro para ele lembrar daquele tema, tá? Então, quando você pegou a prova, pegou as duas provas, aí você vai olhar o tema. O tema é sobre X, tema X. Se já vier ideias do que escrever, você já vai fazer os apontamentozinhos, pontinhos. Falar sobre isso, vou falar sobre isso, vou falar sobre isso, beleza. E aí você vai mandar o comando aí pro seu cérebro. Preciso lembrar disso e disso e disso, que é o tema da questão. E parte para fazer a objetiva. Seu cérebro vai continuar procurando informações, tá? Não tem quando a gente quer lembrar o nome de alguém, um telefone, um endereço que você faz. Eita, não tô conseguindo lembrar. E dali a um tempo, você lembrou, não tava nem mais pensando naquilo, né? É porque você mandou essa mensagem de lembre-se, recorde-se, procure aí onde foi que eu guardei essa informação. Então, você vai fazer isso na hora da sua prova. Você vai ler, fazer os apontamentos e mandar essa mensagem de quero saber o que eu tenho mais aí sobre isso, tá? E aí você vai se concentrar na sua prova objetiva. Vai fazer toda a prova objetiva, vai marcar no cartão de resposta, vai fazer tudo, deixar tudo pronto, você não se preocupa mais com ela depois. Vai deixar tudo pronto, e aí você tem que ter cuidado com o tempo, né?
de organizar bem esse tempo, estar, né, sabendo em quanto tempo você vai conseguir fazer a prova subjetiva, quanto tempo você vai deixar reservado para ela. Porque aí você fazer tudo da prova objetiva e vai voltar para a sua questão subjetiva. E aí você vai, né, e vai na fé, porque você já vai ter se trabalhado para lembrar tudo a respeito daquilo e vai fazer a questão de uma maneira bem mais preparada do que se você tivesse tido contato a primeira vez só com o assunto na hora que você leu a questão, assim, já no final da prova. Sem contar que aquele assunto pode estar dentro da sua prova objetiva também. Então, você pode estar respondendo questões ali e ajudando, né, você a se lembrar sobre os assuntos que estão sendo cobrados na subjetiva. Então, eu sugiro fazer isso. Boa tarde, Linete. E beijo. E uma outra coisa muito importante, Robson, não se deixe... Coraçõezinhos. Adoro. Não se deixe contaminar pela prova objetiva quando você estiver fazendo a prova subjetiva. O que é que eu tô dizendo? Uma vez eu fui fazer prova do TRE da Paraíba, aqui da Paraíba. Fui fazer a prova do TRE da Paraíba. E é justamente isso, são provas, né? Era para analista, oficial de justiça, algum cargo assim. Tem a redação e tem a objetiva. E assim, a prova objetiva foi... Caramba, né? Foi um pouco sofrida. Eu vi que não estava tão preparada ali para a prova objetiva. Muitas questões que eu não tinha certeza, enfim. Quando eu fui fazer a subjetiva... Já cheguei meio desanimada, já disse, eu vou fazer, porque eu tô aqui não só pra passar, mas também pra aprender, né, pra treinar, fazer provas, então, claro, nunca ia não fazer a subjetiva, porque a objetiva foi ruim, né, pensava eu que tinha sido ruim. E aí fui fazer a subjetiva e fiz uma resposta legal, fiz uma resposta boa, mas com aquele sentimentozinho, sabe, de que... nem vai ser corrigida. Estou fazendo assim mais para mim do que para passar, porque eu não tinha esperança da prova ser corrigida. Eis que a prova objetiva foi ruim, não só para mim, foi ruim para todo mundo. E a minha questão subjetiva foi corrigida, sabe? Então, assim, né? Depois eu pensando, caramba, se eu soubesse que ia ser corrigida... Não é que eu fiz uma resposta ruim, não fiz. Mas eu teria me empenhado mais. Eu teria, né, articulado mais o pensamento. Eu teria feito uma coisa com mais vontade de fazer. Porque eu saberia que foi corrigida. Então, assim, nunca se prenda ao que você achou da prova objetiva. Fez. Agora eu vou fazer a melhor prova subjetiva que eu posso fazer. E você vai escrever... com a certeza de que vai ser corrigida, tá? Se vai ser ou não, isso também não te pertence. Mas você vai fazer para ser corrigida, com a qualidade que você faria para ser corrigida. E assim, isso foi um aprendizado que eu tive aí no TRE da Paraíba. E a minha prova da DPU foi exatamente assim. Um dia foram as provas objetivas e nos 2 dias, se eu não me engano, acho que nos outros 2 dias foram as provas subjetivas. Na verdade, acho que foi o primeiro horário do sábado, objetiva, o segundo horário já foi a subjetiva e os outros 2 horários do domingo de subjetiva. Acho que foi isso. Então, assim, foi um aprendizado, né? Eu fui fazer a prova à tarde, depois de ter feito a prova objetiva, e aí, né, a gente nunca sabe se foi tão bem ou não. Mas assim, com aquela certeza, né, com aquela empolgação de vão corrigir minha prova sim, eu vou fazer o melhor que eu puder aqui, sabe? A gente não pode esmorecer, né, achar que foi tão ruim a prova, nem sei se vou fazer. Tem gente, né? Vocês já viram isso? Vocês já viram isso de ter as 2 provas e a pessoa passou, você vê lá no resultado, a pessoa passou, mas não tem nota na subjetiva, porque ela desistiu. Ela achou que não tinha passado na objetiva e desistiu do concurso. Não fez a subjetiva. Então, não faça isso.
É como eu tava falando pro personal concurseiro. Não te pertence essa parte de você passou ou não passou. Você vai fazer como se tivesse passado, tá? Na certeza que passei, tá? Se não passei, aí são outros 500. Mas eu vou fazer como uma pessoa que passou, que vai ter sua redação corrigida, tá bom? Lembre-se sempre disso, porque a nossa postura, quando a gente tá fazendo alguma coisa, reflete diretamente no resultado, na qualidade do resultado. Então, assim, pensar que eu passei, eu sei que mudaria a minha forma de fazer a redação, por melhor que eu tenha feito, né? Que eu tenha tentado fazer naquele dia. E é isso, gente. Essas eram as dicas, assim, de rotina de estudo que eu queria trazer para vocês. A gente já até passou do horário, já tem 35 minutos de live. Agradeço muito a presença de todos. Eu torço de coração para que as informações que eu deixo aqui, as sugestões, sejam proveitosas para vocês, que ajudem vocês a passar por essa fase da vida de estudo para concurso de uma forma mais leve, mais suave, de uma forma mais feliz, tá? Eu fico muito feliz em fazer essas lives, porque eu tenho, assim, essa esperança no meu coração de que eu tô ajudando nem que seja uma única pessoa, a ter uma rotina melhor, ter mais estratégia e ser mais feliz durante esse período. Marcos, queria ter visto essa live anos atrás, em época de vestibular e mestrado, mas ficam as dicas para os futuros concursos. Adorei como sempre. Obrigada, Marcos, obrigada. E que bom, assim, que tá te ajudando. Eu também tenho esse sentimento, eu tive que passar por muita coisa para ir aprendendo na prática, né? Como é que podia melhorar, como é que eu podia não me estressar tanto, não me frustrar tanto. Então, a minha intenção mesmo, de coração, é que as pessoas aproveitem essas dicas para que seja mais leve para elas, né? Para que cheguem nesse momento de estudar de uma maneira feliz. É isso, como eu falei na outra live, como já fiz a publicação também. Não é para ser uma coisa infeliz, não é para ser um peso, não é para ser... Porque senão não tá valendo a pena. Você tá se maltratando pelo quê, né? O que vale minha infelicidade? Nada. Então, primeiro é você, é sua felicidade, é seu bem-estar, é estar bem, que aí você vai conseguir conquistar tudo que você merece. E você merece tudo. É aquela questão, né? Se Deus colocou o desejo no meu coração, é porque eu posso realizar. E você pode mesmo. E pode realizar da maneira feliz, tá? Robson, muito obrigada, professora. Sempre retiro conhecimento de suas palavras e experiência. Que bom, Robson, ter você aqui também. Um beijo para os seus 2 filhos lindos, tá? E aproveita muito esse tempo com eles, que eles são pequenininhos, né? Daqui a pouco crescem, eu também tô nessa. Então, eu sempre tento, assim, dar o meu melhor nesse momento que eu tô com as minhas filhas, para que elas saibam que elas são muito importantes para mim. Um beijo grande no coração de todos, uma boa semana, muita saúde e bons estudos. Beijo, a live vai estar gravada, se quiser mandar para os amigos, será um prazer, tá? Um cheiro.